Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. E hoje eu quero compartilhar uma exposição bíblica em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1. Eu irei falar sobre uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. E dentro da ressurreição de Cristo, eu quero falar sobre uma coisa específica. Eu irei abordar as provas da ressurreição de Cristo. A primeira prova da ressurreição de Jesus está no verso 1 ao verso 4, que diz assim a palavra de Deus através do apóstolo Paulo: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. A primeira prova que nós temos da ressurreição de Cristo é exatamente as Escrituras Sagradas. Vamos observar quantas vezes Paulo se refere às Escrituras do verso 1 ao verso 4. Ele diz assim, no verso 1: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. No verso 2: Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. No verso 3: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Verso 4: Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo se refere a palavra de Deus 5 vezes, do verso 1 ao verso 4, para mostrar aos irmãos coríntios que Cristo de fato havia ressuscitado e eles deviam se apegar firmemente na palavra de Deus, porque na igreja da cidade de Corinto havia um grupo de intelectuais, e esses intelectuais que eram voltados para a filosofia grega não acreditavam na ressurreição dos mortos, embora acreditassem na imortalidade da alma, mas não criam na doutrina judaica da ressurreição dos mortos. E como eles não acreditavam que o morto pode ser ressuscitado pelo poder de Deus, eles estavam conseguindo influenciar os demais irmãos da igreja. E então Paulo começa a fazer essa exposição sobre a ressurreição de Cristo e começa a mostrar as provas que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, é inegável. E nós sabemos que a ressurreição de Cristo é a melhor notícia de todos os tempos. Nós vivemos por causa dessa ressurreição. Irmãos, se a ressurreição de Cristo não fosse algo verdadeiro, seria a mentira mais bem contada da história do mundo, porque até hoje ninguém
conseguiu derrubar por terra a ressurreição de Cristo. Mas nós sabemos que estamos firmados na verdade. A segunda prova da ressurreição de Cristo está do verso 5 ao verso 12, que diz assim a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? A segunda prova da ressurreição de Cristo é exatamente as testemunhas oculares, ou seja, aqueles que viram Cristo ressurreto. Aqueles que depois que Cristo ressurgiu dos mortos, estiveram em sua companhia. E então Paulo lista as pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, que viram Cristo vivo depois que voltou dos mortos. No verso 5, ele diz que Jesus apareceu primeiro a Pedro e depois aos 12 apóstolos. No verso 6, ele diz que depois disso, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles estava vivos, embora alguns deles já estivessem adormecidos. No verso 7, ele vai dizer: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos novamente. No verso 8, ele vai dizer: depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Depois da ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus apareceu a várias pessoas, demonstrando assim que a sua ressurreição era um fato concreto e não algo que poderia ser descartado como uma mentira. Cristo de fato ressuscitou. E Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja que estava na cidade de Corinto: vocês estão ouvindo aqueles que viram Cristo vivo. Pedro, os demais apóstolos, Tiago, mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive, e nós podemos afirmar a cada um de vocês que vimos o Senhor Jesus vivo. A terceira prova da ressurreição de Cristo está no verso 20 ao verso 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem,
em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. A terceira prova da ressurreição de Cristo é a seguinte: a ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos seus discípulos. Paulo aqui usa a festa, a questão dos primeiros frutos, as primícias, e ele compara a ressurreição de Cristo aos primeiros frutos que são colhidos. E os primeiros frutos, eles apenas apontam para o restante da colheita. Cristo, quando ressuscitou dos mortos, foi o primeiro que ressuscitou de uma forma singular, porque embora já tivesse acontecido ressurreição antes do Senhor Jesus, aqueles que ressuscitaram morreram novamente, como foi o caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim, e todos os demais, a filha de Jairo, Dorcas, e todos os demais que morreram, ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Cristo ressuscitou e venceu a morte e nunca mais tornará a morrer. Ele é o primeiro fruto da colheita, mas ele aponta para a colheita toda. E a colheita toda é formada pelos seus discípulos, ou seja, quando ele voltar, os seus discípulos ressuscitarão e então toda a colheita estará completa e a morte terá sido destruída para sempre. É por isso que no verso 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E a quarta e a última prova da ressurreição de Cristo está no verso 30 até o verso 32. Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se... Isso, até o verso 32. A quarta e a última prova que eu apresento sobre a ressurreição de Cristo é exatamente as perseguições que os cristãos enfrentavam no primeiro século. Pedro negou a Cristo 3 vezes e depois deu a vida para anunciar que Cristo estava vivo. Assim como os demais apóstolos, Paulo perseguia a igreja. Quando foi transformado por Deus, deu a vida para pregar o Cristo vivo. Qual seria o sentido de dar a vida por uma mentira? Eles eram perseguidos exatamente porque acreditavam nessa verdade tão gloriosa que a Bíblia nos apresenta. Cristo morreu e ressuscitou, e vivo permanecerá para sempre. Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar convosco nesse instante. As provas da ressurreição de Cristo. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.